maravilha! Pode sentar. Que declaração de amor a Jesus, que coisa linda, né? Justo e fiel é o Senhor. Aleluia. Quanto que a gente pisa na bola, quantas vezes a gente deixa de orar, a gente deixa de obedecer, né? E Ele continua sendo fiel, porque Ele não pode mudar aquilo que Ele já deixou decretado na sua palavra. Ele diz: eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos. Fala para a pessoa que está ao teu lado: você é amigo de Deus. Você nem convenceu a pessoa que está ao teu lado. Diga: você é amigo de Jesus. Isso muda alguma coisa para você? Tem gente que fala assim: meu Deus, olha, eu sou amigo do Neymar. Entendeu? Ser amigo de Jesus, olha, que não tem nada que se compare. Que coisa linda. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, o capítulo 27. No versículo 47, esses versículos aqui, eles falam sobre a morte, né, de Jesus, o seu momento difícil na cruz do Calvário, o qual ele teve ali motivo de sobra para poder dizer: isso aqui não é para mim. E eu posso desistir disso, eu posso descer da cruz, eu posso parar com tudo isso. Mas ele não desistiu, porque há mais de 700 anos, Isaías havia profetizado no capítulo 53, que o Messias, ele viria e que ele passaria por todas essas coisas, né, para que houvesse salvação para essa humanidade, do qual eu e você fazemos parte, que estava completamente perdido e não tinha mais jeito. E aqui a gente vê as últimas horas de Jesus na cruz do Calvário. O versículo 47 diz assim: quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando por Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu em vinagre, colocou-se na ponta de uma vara e deu-lhes a Jesus para beber. Mas outros disseram: deixe-nos, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Em algumas traduções ele diz o quê? Está consumado. E todo esse processo da dor de Jesus, nós conhecemos a história desde que a gente foi apresentado como bebezinho na igreja. Nós conhecemos a história de Jesus. E eu digo para vocês que desde que eu ouvi, que eu passei a ter entendimento a respeito dessa história, ela ainda continua, depois de mais de 30 anos de fé e mais de 50 anos de idade, ela continua tendo um efeito poderoso na minha vida, porque eu sei que a minha salvação dependeu e depende totalmente deste texto, quando Jesus disse: está consumado. Porque enquanto Jesus não diz essa palavra, Satanás ainda, com todas as pessoas que estavam ali à sua volta, sendo uma representação mundial que estava ali, de todas as pessoas da terra, entre os guardas, entre os súditos, entre as pessoas que também
foram curadas, pessoas que tiveram experiência com Jesus, bem como seus discípulos, que nesse exato momento Jesus estava sozinho. Os seus discípulos estavam todos escondidos, estavam todos decepcionados, todos eles correram. Jesus então, ele estava só. Um pouco antes ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sentiu desamparado por Deus, se sentiu desamparado pelos seus amigos, se sentiu desamparado, né, pelos seus discípulos. Estava apenas ali a sua mãe chorando. E um pouco antes no texto ele ainda diz para Maria, né: Maria, eis aí o seu filho, eis aí a sua mãe. Quando ele está falando ali a respeito de João e Maria, ele está dizendo: o que está acontecendo aqui não tem mais a ver com você, não existe aqui uma ligação humana, mas existe aqui um propósito que veio do céu para poder trazer salvação para a humanidade. Porque lá em Gênesis, nós observamos dentro da palavra de Deus que diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Quando observamos isso, quando o próprio Abraão vai sacrificar o seu filho, né? Quando Deus pede a ele para que sacrificasse o seu filho Isaque, então ele sobe aquele monte, ele prepara tudo, ele coloca ali o seu filho, e na trajetória o próprio filho pergunta: pai, nós estamos levando todos os apetrechos para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? E o próprio pai ali, então ele diz: Deus proverá. Mas quando chega o momento, então Abraão chega e coloca ali tudo, e agora só falta o cordeiro, e Deus não tinha provido o cordeiro. Ele diz: então, é você, meu filho, você é o cordeiro. E quando então quando Abraão coloca Isaque ali, e que ele levanta ali aquele cutelo para poder sacrificar o seu filho, então o anjo aparece e diz: olha, não faça mal ao seu filho. E tinha lá então um cordeiro. Então houve um substituto para Isaque, mas para Jesus não houve esse substituto, não havia nada, ele estava sozinho na cruz do Calvário nesse tempo. E ele aguentou firme, e todos os seus algozes ali trazendo mais sofrimento. Quando ele ainda teve um pouco de sede, ele pede um pouco de água, e eles ainda pegam e zombam e trazem para Jesus o quê? Uma esponja de vinagre. Queridos, que sofrimento, que dor insuportável. Além da dor física, a dor do desprezo. Quem aqui nunca passou assim uma agulha, uma fagulha, de ser desprezado por um amigo, por um membro da sua família, por alguém que você contou com ele naquela hora, naquele instante, aquela pessoa arrumou uma desculpa e ela não estava ao teu lado. É muito doído isso. Só quem já recebeu isso sabe o que é dor. Mas isso é apenas uma fagulha. Porque Jesus, antes, você pode observar nesse texto antes, que ele já sentia, ele não sentiu a dor da morte quando ele estava na cruz apenas, mas quando ele estava ainda caminhando com os seus discípulos, ele foi para o jardim, para orar, porque a dor era insuportável, já no seu coração, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Aquela dor da morte já estava cercando Jesus, e ele chamou os seus discípulos: venham comigo orar. E quando ele olha para os seus discípulos, eles estavam o quê? Eles estavam dormindo. E eu quero dizer, meus queridos, mesmo desse jeito, Jesus não desistiu. Só que o que acontece hoje? Nós estamos aqui diante da mesa do Senhor, talvez seja a última vez. Eu não sei se isso faz diferença para você, mas eu ouço todos os dias a voz do Espírito Santo: prepare a minha igreja, porque eu estou muito mais próximo do que se imagina. E tem ainda pessoas minhas dentro da minha casa que ainda não estão ouvindo a minha voz, e ainda elas estão dormindo. Todos os dias na rede social, por isso todos os dias no grupo, por isso nos cultos. Gente, ore comigo, vamos fazer o culto, porque Jesus está voltando.
Hoje nós estamos aqui para uma reflexão. Queridos, Jesus foi para a cruz. Ele ficou na cruz sozinho. Na hora que ele precisou dos seus discípulos, eles também estavam dormindo. Aquele sono insuportável, que não tinha mais força para orar. E quando é que eles se acordaram? Quando os guardas chegaram e pegaram Jesus. Daí Pedro tem vem nele uma força. E agora, não, Senhor, pode contar comigo. Jesus não precisa de homem com espada. Até hoje, de homens e mulheres que orem com ele. Ele não está buscando gente para usar a sua força bruta, a sua força intelectual. Ele não precisa dessas coisas, ele tem tudo. Ele ainda procura homens e mulheres que estejam dispostos a orar. Homens e mulheres que estejam dispostos a clamar, conforme Jeremias diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ainda tem coisa nessa terra que Deus ainda quer revelar aos seus súditos antes da sua volta. Mas o maior problema é que a igreja ainda está dormindo neste século. A igreja ainda já está acostumada a receber tudo na sua mão, mas hoje ainda não querem pagar o preço. Jesus, para poder receber aquela palavra, ou dizer para o próprio Satanás, eis que é me dado todo o poder no céu e na terra, ele precisou passar pela cruz, ele precisou ser abandonado, ele precisou ser cuspido, ele precisou ser açoitado. Para ele poder vencer o diabo, ele teve que vencer primeiro todas as coisas. Daí ele disse para o inimigo, todo o poder. Tem gente que quer poder, mas não quer orar. Tem gente que quer a salvação, mas não quer pagar preço. Tem gente que quer ver Jesus face a face, mas não quer viver a santidade. Sem santidade, fala para a pessoa que está ao teu lado, sem santidade, ninguém verá a Deus, porque Ele é santo. Aleluias, aleluias, aleluias. E ele diz então na cruz, depois de todas essas coisas, ele podia realmente arrebentar com tudo aquilo. Ele tinha poder para dizer, Pai, abre a terra, engole Jerusalém inteira com todo esse povo. Não, queridos, ele não desistiu por minha causa e por tua causa. Mas nós estamos vivendo um ano onde as pessoas estão desistindo dos seus ministérios, estão desistindo da sua oração, não tem força para liderar mais suas células, não tem força mais para fazer uma visita no hospital, não tem mais força para falar de Jesus para o vizinho, porque estão todos correndo à sua volta. Eu preciso ganhar, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso fazer minha faculdade. Eu quero dizer, queridos, para que vai servir tudo isso? A hora que o Espírito Santo de Deus tirar a igreja da terra, para que vai servir tudo isso? Para que vai servir todas essas buscas? Mas Jesus, uma certa feita, ele está fazendo a vontade do Pai. E a sua mãe e os seus irmãos não estavam entendendo. Muitas das vezes, as pessoas que estão à tua volta não entendem o propósito de Deus na sua vida. Mas é importante que você tome uma posição, porque Jesus também enfrentou esse tipo de coisa. Ele estava fazendo a vontade do Pai. Ele sabia por que ele tinha vindo na terra. Ele sabia qual era o propósito de Deus na sua vida. Ele não veio para cá para ser um carpinteiro ou ter uma loja de móveis. Ele veio para cá realmente para viver uma vida, aleluias, de solidão, uma vida de açoites e ser crucificado, derramado, o seu sacrifício acontecesse para que a humanidade fosse salva. Então alguém chega e diz assim: a sua mãe e os seus irmãos estão te chamando. Alguém chega num momento assim para interromper o propósito de Deus. Quantas das vezes alguém chega para interromper? Você não precisa orar, você não precisa ir no culto hoje, você não precisa ir na célula, você não precisa de santidade, você não precisa mais ir para o monte. Mas Jesus teve uma posição firme diante da sua família. Ele disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Queridos, eu não sei como é que você ainda tem o conceito de família, mas a partir do momento que você recebeu Jesus na sua vida, você faz parte da família de Deus, e Ele tem um lar para a família dele no céu. Aleluias, glórias ao nome do Senhor Jesus.
Então ele chega agora para esses homens e ele chega diante de todos esse sofrimento, e na cruz do Calvário ele diz o quê? Está consumado. Ele diz assim: Pai, está pronto, já estou pronto, cheguei no final. Só que o final aqui, para o inimigo, era o fim de Jesus, mas aqui estava o começo de uma nova era, de um novo tempo, de uma nova história. E a humanidade então, aleluias, segundo a palavra de Deus, quando Jesus diz está consumado, na sequência do capítulo você vai observar que a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, e naquele momento houve um grande terremoto na terra, e naquele momento então houve uma ligação do homem para com Deus e de Deus para com o homem através de Jesus Cristo. Aquela ligação